Meu nome é Cicinato Ferreira Neto, sou auditor adjunto do Tesouro Estadual, fazendário desde 1990 e atualmente trabalho no posto fiscal de Monte Alegre. Sou historiador, formado pela UES, e estou aqui para falar sobre o novo livro que foi lançado. Meu sentimento foi de muita alegria, de muita realização, porque eu fiz a junção, de qualquer forma eu consegui fazer a junção do fazendário com o historiador. O lançamento do livro 100 anos de postos fiscais no Ceará é de muita relevância, uma coisa assim que realmente não poderia deixar de acontecer. Um centenário é uma coisa muito especial, E os fazendários precisam conhecer essa história, e especialmente os plantonistas dos postos fiscais, que desconhecem essa história e precisam agora conhecer para valorizar a sua função, valorizar o seu trabalho. Esse convite para o lançamento desse livro, para a feitura, e depois o lançamento, veio da Fundação Sintaf, através do nosso colega Liduíno Lopes de Brito, Isso em 2021. Já há 3 anos atrás, esse convite veio em forma de conversa, uma conversa informal, mas que se tornou uma realidade. O Liduíno achava interessante que essa data, dia 31 de outubro de 2024, não passasse em branco. E eu já tinha, para falar a verdade, pensado nisso anteriormente, antes mesmo da conversa com o nosso colega Liduíno. Então foi uma coisa que juntou a sede com a vontade de beber água, assim como se diz. O centenário dos postos fiscais precisava ser registrado, e eu, como historiador, achei que essa tarefa seria uma coisa, além de não só uma coisa árdua, mas seria uma coisa prazerosa. Por quê? Porque eu trabalho com documentos, gosto de trabalhar com documentos, gosto de trabalhar com pesquisa, e uma pesquisa relacionada ao trabalho diário, ao trabalho da gente, uma coisa de forma muito significativa para a gente. Então esse convite foi logo aceito de imediato. Foi uma conversa que rendeu muitos frutos, e mesmo eu salientei para ele naquele momento que mesmo que a Fundação ou o Sintaf ou outro órgão ligado à Cefaz não tivessem à disposição de realizá-lo, eu teria a incumbência de fazer até de forma pessoal, mas graças a Deus isso foi feito de forma institucional. Acho que a grande descoberta que o livro traz, é uma permanência de uma política de incentivo à fiscalização no estado do Ceará, desde o longínquo ano de 1924. Essa política, essa doutrina de sempre fiscalizar, de sempre controlar a circulação de mercadorias, ela perdurou, graças a Deus, ao contrário do que aconteceu em estados vizinhos. Essa foi a maior descoberta, a maior satisfação que eu tive quando eu escrevi essa história dos postos fiscais, essa permanência nos 100 anos de uma doutrina de fiscalização. Outra coisa que eu achei muito interessante, fazendários, é que os postos fiscais, eles foram não só no modo de um modal apenas, eles controlaram vários modais. Então, no início, nós tivemos os modais ferroviários, modais marítimos, e com o tempo, o modal rodoviário passou a ser o mais relevante para a fiscalização. Posto fiscal, significa não só posto de divisa, mas ele se consolidou depois como posto de divisa. Tá certo? Então, essa história dos postos fiscais é muito rica. Ela foi muito interessante nesse sentido. Então, de 24 até mais ou menos de 39, nós tivemos apenas os modais ferroviário e marítimo, mas que de 39 em diante consolidou-se o modal rodoviário. E isso mostra que essa história foi muito rica, ela foi caracterizada por muitos fatores que os fazendários de hoje até ignoram, mas ela precisava ser recuperada nesse sentido. Então, eu acho que esses dois aspectos não podem ser negligenciados para o fazendário atual, pelo fazendário atual. O fato da doutrina de fiscalização,
dessa política de sempre fiscalizar ter permanecido nesses 100 anos e também a fiscalização ter sido organizada sob diferentes modais. Eu até faço um convite especial para uma leitura de um capítulo especial sobre a evolução no modal rodoviário, que foi de 39 até hoje, né? Esse é o auge, ou seja, a parte mais interessante, é o crème de la crème, como falam os franceses, do livro, né? Por quê? Porque ele fala justamente da consolidação dos postos de divisa que se deu nesse período, de 39 até mais ou menos nos anos 1960. Esse é um capítulo especial que vocês devem ler com muita atenção. Mas todos os capítulos são interessantes. Nós temos um capítulo inicial sobre a evolução do fisco, nós temos depois como se deu a evolução nos primeiros anos, né, nos modais ferroviário e marítimo. Depois temos um capítulo especial, como eu falei, sobre o modal rodoviário, que é a consolidação dos postos de divisa. E depois tivemos os avanços, né, dos postos fiscais na atualidade. Hoje nós temos, graças a Deus, grandes avanços tecnológicos, avanços de mecanismos nos postos fiscais que o alavancam cada vez mais. Então, hoje, os postos fiscais são entidades muito relevantes para o fisco cearense. Estima-se que a arrecadação do Ceará, 30% da arrecadação depende diretamente do controle dos postos fiscais. Uma coisa que isso não pode ser despercebido, não pode ser menosprezado por nenhum fazendário, principalmente pelos plantonistas dos postos que trabalham nos postos fiscais, que precisam conhecer como se deu essa evolução, porque essa evolução não se deu assim, de uma hora para outra, assim, do nada, como se fosse uma coisa assim, sem nenhuma... né? O passado explica o presente e essa evolução, essa continuação da sistemática de fiscalização, a atuação dinâmica da cúpula fazendária nesse sentido, não podem ser de maneira alguma desprezados pelo fazendário. Então eu convido a leitura, eu reforço, essa leitura deve ser feita, deve ser estimulada, e para que os fazendários entendam realmente que essa história precisa ser conhecida. Vocês não vão se arrepender disso, porque foi um trabalho feito com muito esmero, com muita paixão. O historiador aliou-se ao fazendário, ao plantonista, para mostrar toda a evolução dos nossos postos fiscais. Então eu convido que se faça essa leitura balizada de forma responsável, para aprender sobre toda essa evolução dos postos fiscais. Esse livro ele vai ser distribuído pela Fundação Sintaf, que foi a grande, né, mentora, né, grande estimuladora de todo o processo. Vai ser distribuído para todos os plantonistas, esse é o grande objetivo da Fundação. Então vocês vão ter em mãos esse livro. Então, fazendários, eu convido a todos vocês para que façam uma leitura balizada de todo o nosso material.